Vamos embora, esse é o giro de notícias aqui do Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora falar de Fluminense. Dá aquela moral aqui embaixo já mesmo, já aí dando aquela apertada no botão compartilhar, tá? Que isso é uma parada que ajuda bastante a gente. Vamos falar de Fluminense? Mas antes, um recadinho da Fute Fanatics, que é esse daqui, ó. A camisa do Fluminense número 3 já apareceu na Fute Fanatics. Você fala, pô, Gabriel, já não tem GG, não tem extra G. Pois é, acabou. Eu anunciei na transmissão de Fluminense e Flamengo, pra quem tava acompanhando lá viu. E obviamente já vai esgotando porque todo mundo tá querendo. E o menor preço você encontra lá na Fute Fanatics, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Por que o menor preço tá lá? Porque se você... Esse valor aqui, a gente sabe, camisa de futebol é caro pra cacete, tá? Essa é a camisa nova que acabou de lançar. Qual que é a grande diferença? Se você pagar no Pix, lá na Fute Fanatics, tem 10% de desconto. Além disso, usou o cupom JORNADA10, você tem mais 10% de desconto. Isso quer dizer, basicamente, esse valor aqui vai ter 19%, né? Porque 10% mais 10%, quase 20% de desconto. Isso quer dizer que é quase R$80 de desconto, gente. Quase R$80 a menos que você vai pagar na camisa que acabou de lançar. Aproveita, o link tá aqui na descrição, vai lá. Outra coisa também, esse boné marotíssimo da Consciência Negra, tá? Em homenagem aqui a Císio Washington. Eu peguei esse boné, tô só esperando chegar. Mas assim, expectativas altas, tá? Pra esse boné aqui, muito maneiro mesmo, do Fluminense. Link aqui na descrição. Vamos lá, tá? Sábado tem Fluminense e Palmeiras e a gente fala de um desfalque, um problema que pode acabar acontecendo. Vamos falar depois bastante de Zubeldia, mas o Fluminense tem o desfalque do René. René tomou o terceiro cartão amarelo. É um péssimo momento para eu lamentar o desfalque do René depois do mole que ele deu, principalmente no gol do Flamengo, mas a gente já debati com várias pessoas aqui e sigo com a mesma opinião de que o René faz uma temporada muito boa no Fluminense. No geral, uma temporada bem boa do René. E aí, o time titular habitual do Fluminense, que está todo disponível, tá aí na tela, só que sem o René. E o Zubeldia disse que vai discutir entre Freitas e Fuentes, né, para quem vai jogar na lateral esquerda. O que dá uma surpreendida numa galera, né? Eu acho que quando você discute entre o Freitas e o Fuentes, considerando que é um jogo no Allianz Parque, todo mundo acha que o Fuentes é um lateral mais ofensivo, ele provavelmente vai readequar o Freitas na lateral esquerda. Qual que é o grande problema desse? É que ele vai provavelmente colocar o Ignacio de titular, mas o Thiago Silva vai jogar essa partida? Fica na dúvida, né? Por que eu tô falando disso? Partindo do pressuposto de que o torcedor pode brincar, pode falar sobre entregar pro Palmeiras, mas dificilmente o Fluminense vai entrar para entregar um jogo dessa maneira, ainda mais tendo um objetivo na temporada. Em 2023 era uma outra história, o Fluminense estava nem aí e tal, para aquele jogo, mete 3-0 no Santos, mas depois não tá nem aí contra o Palmeiras com o time reserva. Agora não, agora o Fluminense tá brigando por uma vaga direta efetivamente na Libertadores. Considerando a possibilidade do Thiago Silva não jogar. Primeiro porque tem uma questão de gramado sintético. Aí você fala, Gabriel, mas tá bom, mas ele jogou lá no ano passado. Pô, beleza, né, irmão? Ano passado era um jogo de vida ou morte que a gente poderia ser rebaixado pra segunda divisão. Né? Essa agora não tá nesse nível. E o Thiago Silva vem de uma sequência de jogos. Desde que o Luiz Zubeldia assumiu, o Thiago Silva não fez 2 viagens grandes, tá? Ele não foi pra Ilha do Retiro, pra Recife enfrentar o Sport, e não foi para o Castelão enfrentar o Ceará. Só esses 2. De resto, ele jogou todos os jogos, 90 minutos em todos os jogos. Na verdade, é um hábito, inclusive, né? Ele só não joga 90 minutos, a exceção lá do iniciozinho do Carioca. Só não joga 90 minutos contra o Once Caldas, contra o Palmeiras, que ele entra no meio do jogo, e contra o Botafogo, os 43 do segundo tempo. Então, qual que é a dificuldade em relação ao Freitas de lateral esquerdo? É o Thiago Silva não jogar, e aí a gente vai ter que botar quem? Igor Rabelo, Thiago Santos, Manuel. Como é que vai ser essa situação? Enfim, não tenho confiança em nenhum deles. Com o Freitas jogando, provavelmente a gente vai ver uma situação mais parecida com o que o René faz mesmo, avançando um pouco a linha de fundo, segurando um pouquinho mais, talvez até com uma linha de zagueiros, o Thiago Silva jogando um pouco mais pela esquerda para centralizar, né? E liberando um pouco mais o Samuel Xavier. Algum outro jogador pode ficar de fora da partida? Cara, acho que eu tenho sentido o Lúcio Acosta mais cansado. Não acho que nenhum dos pontas vá passar por esse poupar, até porque existe uma confiança zero no banco de reservas, né?
e o Everaldo vai ser mantido provavelmente como titular. Vamos ver, cara. Esse daqui eu acho que vai acabar sendo o time titular pro jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Zubeldia, que inclusive que merece crédito, cara. Vou falar dele aqui colocando 2 pontos aí na tela, tá? Primeiro, o desempenho do Zubeldia em casa, que é uma coisa que todo time que joga em casa tem um hábito maior de vencer jogos, isso é meio óbvio, até o Zubeldia falou disso na coletiva. Mas esse Fluminense está acima da média, e inclusive com os jogadores, tá? Porque com o Renato o desempenho já era bom, mas com o Zubeldia melhorou. Isso daqui é o desempenho, lá mais uma vez dando os créditos aqui, é o bom, ótimo site Estatísticas Fluminense, né, o famoso flusão.info. Cara, qual que é a parada aqui? O Luiz Beldia, eu não botei como mandante, botei no Maracanã, tem um jogo como visitante, a derrota pro Vasco. Mas olha esse desempenho dele, cara, jogando no Maracanã. Olha isso. 2-0 no Botafogo, 3-0 no Atlético Mineiro, 1-0 no Juventude, 1-0 no Internacional, 1-0 no Ceará, 1-0 no Mirassol, 2-1 no Flamengo. Aquele golzinho de pênalti do Jorginho, inclusive, foi o primeiro gol que a gente tomou como mandante. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o Zubeldia, ainda não tenho muitas definições a ponto de falar se eu tô gostando muito do trabalho, se eu não tô... Acho que o universo de jogos ainda não é muito grande. É um número legal para o Brasil, né? Mas vindo de trabalho longo não, um trabalho intenso do Renato, um trabalho intenso do Mano, um trabalho longo do Diniz, eu ainda tomo um pouco de precaução para fazer grandes avaliações. Mas eu acho que o Zubeldia merece sim o elogio, cara, principalmente por esse desempenho em casa. Até porque se a gente for listar aqui, o Fluminense fez um ótimo jogo contra o Botafogo, fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, fez um jogo ruim contra o Juventude, fez um jogo bom contra o Internacional, um jogo bom contra o Ceará, um jogo bom contra o Mirassol e um ótimo jogo contra o Flamengo. Eu vou ter o detalhe do Juventude, que a gente não teve o Lúcio Acosta, é justamente o único jogo desses todos que a gente não tem o Lúcio Acosta, e fez um péssimo jogo contra o Vasco, mas acho que muito delimitado também pelo início da partida. Então assim, fica o mérito aqui ao Zubeldia, o destaque dos números impressionantes que vem conquistando, e o fato de que, desde que ele chegou no Fluminense, o Fluminense é o melhor time do Brasileirão. Se você fizer ali a contabilização dos últimos 12 jogos de cada time, o Fluminense é quem tem o melhor desempenho desde que ele chegou. Não é à toa, tá batendo quase na Libertadores direto, falei disso lá no outro vídeo. Bem, mas enquanto a gente fala sobre Zubeldia, o nosso adversário na Copa do Brasil... Antes de falar sobre o Zubeldia, encerrar sobre o Zubeldia, eu acho que é só útil eu lembrar a entrevista do Renato, na saída do Renato, né? Que na saída do Renato, o Renato fala isso daqui, ó. Vou botar aí pra vocês na tela. E eu vou fazer questão, sim, de lembrar isso daqui. De pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube. Assim, eu não vou garantir que o Zubeldia tá escalando o time que o torcedor quer. Acho que não é esse o ponto, ou deixa de ser. Mas eu diria que o torcedor está querendo mais o time que o Zubeldia escala. Acho que são duas coisas diferentes. E aí, no caso do Renato, essa saída ainda não desceu, né? Mas voltando a falar agora do treinador, que é o nosso adversário na Copa do Brasil, olho no Vasco, né? Bem, há pouco tempo atrás o Vasco chamava a atenção, estava chamando a atenção pelos seus ótimos resultados, né? É meio bizarro pensar que há um mês atrás, né, no mês de outubro, o Vasco simplesmente ganhou 4 seguidas. Na verdade, se você voltar um pouquinho mais, o Vasco chegou a ter uma sequência de 6 vitórias em 7 jogos. Essa única derrota aí, não era 6 vitórias, uma derrota pro Palmeiras. O Vasco ficou sem perder do dia 27 de agosto até o dia 2 de novembro. O Vasco só tinha uma derrota, que era essa pro Palmeiras. Dito isso, 4 derrotas seguidas. Tomou 2 de São Paulo, 3 do Botafogo, 3-1 do Juventude, 2-0 do Grêmio. Nos últimos 4 jogos, o Vasco tomou 8 gols e só fez 1. E aí, um cara chama atenção nessa conta, que é Fernando Diniz. Exatamente, treinador do Vasco. Apareceu numa notícia que já me chamou a atenção, e vocês, acho que vão aqui, quem é meu público, vai saber bastante o porquê, né? Parte do elenco está insatisfeita, a matéria lá do pessoal do NT Vascaínos. Diz que a queda de rendimento do Vasco
receberam uma informação de que um dos motivos seria a carga de trabalho excessiva aplicada nos treinamentos e que, na visão de parte do elenco, a carga de trabalho, os períodos de treino têm sido pesados e os treinamentos estariam provocando um desgaste físico que acaba prejudicando o time nos jogos. E que não é uma questão de elenco rachado, uma discordância de parte dos jogadores e da comissão técnica a forma como treinamentos vêm sendo aplicados. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2023 eu dei exatamente, ou pelo menos parcialmente, essa mesma notícia acerca do Fernando Diniz no Fluminense. Dei essa notícia numa fase ruim do Fluminense. Você fala, Gabriel, aproveitou a fase ruim? Não. É porque quando chegou na fase ruim, os treinos excessivos não estavam resultando mais em vitórias. O pain, né? Não tava tendo no pain, no gain, tá ligado? Tava tendo o pain, a dor, mas não tava tendo o gain, né? O ganho. Tava tendo o trabalho, mas não tava tendo a vitória. E aí a galera começa a lamentar alto demais a ponto da gente ouvir. Esse problema da carga de trabalho tava bem nítido nisso daí, tá? Só pra deixar claro. Lá na época eu noticiei, o Diniz dedicou uma coletiva inteira a... não vou falar me humilhar, mas a responder sem ter o direito, sem me dar o direito à tréplica, né? E foi falando constantemente. Pelo visto, esse problema já está acontecendo em outro clube. Talvez o mesmo jornalista aí que deu, o Léo NT Vascaínos, né? Leonardo Lacerda, se eu não me engano, ele talvez vai estar lá na próxima coletiva e vai poder perguntar ao Diniz também alguma coisa sobre isso. Mas o fato é que, de novo, o trabalho do Diniz está ruindo. É muita exigência física e na hora que o resultado não vem, a galera começa a falar, pô, tô me matando e não estamos ganhando. E aí vai pra entrevista e a culpa é dos jogadores. A conta começa a não fechar. Eu espero que dê tudo errado pro Vasco, tá? Não tem nada necessariamente aqui, meu problema não é com o Fernando Diniz, meu problema é com o Vasco. Semifinal da Copa do Brasil tá logo aí, a gente tem Canóbio suspenso, isso é um problemão pro primeiro jogo, ainda mais pra pressão na saída de bola, que é o principal fator contra um time do Fernando Diniz. Vamos ficar de olho que essa semifinal ainda vai ser muito assunto por aqui. Bem, é isso então, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Vamos embora. Continuar torcendo para dar tudo certo. Amanhã tem Palmeiras e Fluminense. Daqui a pouco, maratona agora, hein? Palmeiras no sábado, São Paulo na quinta. Aí, se bem que demora um tempo até ter outro jogo, né? São Paulo na quinta, depois tem eleição no sábado, tem Grêmio na terça. Palmeiras, Bahia no domingo. Aí já tem Vasco na quinta, Vasco no domingo. É maratona agora também, até o final do ano. Tamo junto, até a próxima. Valeu.